pessoal, bem-vindos a mais um Futebol Cajuína, aqui na TV Cidade Verde. Hoje com mais dois grandes entrevistados, Zé Neto Nunes, de torcedor a presidente e historiador do River Atlético Clube, e Batistinha, mais uma pedra preciosa do nosso futebol aqui do Piauí, que rodou por vários clubes do Brasil e tem muita história. Vale a pena conferir, em instantes, aqui no Futebol Cajuína. Muito bem, amigos, estamos aqui em mais um Futebol Cajuína, né, Buim? Muito bem-vindo novamente. O que é que nós temos para esse programa de hoje? Estamos muito bem acompanhados. O River está presente no programa de hoje. É isso Zé aí. Neto Nunes, campeão fora do campo. Batistinha, campeão em campo. E todos os dois com o pai tendo história dentro do River. Teria coisa melhor? Buim, comece aí você... as perguntas aí, já que eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores que você não é riverino, mas sabe bastante da história do River, né, Zé? Eu vou começar por quem sabe mais do que eu. Zé Neto Nunes o Zé tem uma história dentro do River, assim, até porque o Zé nasceu respirando o River na sua casa, né? Então, o Zé, o pai do Zé Neto Nunes, o eterno presidente Afrânio Messias Alves Nunes, estava no River quando o River foi fundado e o Zé Neto cresceu dentro de casa em meio a essas cores tricolores. Tinha como ir para outro clube, Zé? Era difícil. Qual a melhor lembrança que você traz desse período? Antes de mais nada, uma coisa muito interessante que eu achei do Zé, ele não torce para time de fora, é só pelo River, sabia disso, Luiz? Que legal, né? Só. É a autoestima do futebol piauiense. Mas, Zé, o que tu traz assim, de melhor lembrança dessa época quando você estava começando a se descobrir riverino? As idas para o estádio, aquele tantas, movimento em casa. São tantas que não dá. Eu vou tentar dizer algumas, mas antes de mais nada eu queria entregar para você, oferecer um livro que o Paulo Chaves fez, da biografia do papai, e eu passo um para você. Muito prazer. Que porque bom. Ele já tem a biografia que ele fez mesmo, né? Ele mesmo. Mas aí o Paulo resolveu fazer, e uma para o nosso Muito obrigado. João. Muito e obrigado. que o João seja bem-vindo, e para o meu amigo Batistinha, este grande craque. Muito obrigado. Isso aqui tem a história de um campeão, de um eterno campeão, né? Um eterno campeão. Qual o primeiro jogo que ele te levou para o Lindolfo Monteiro? Você lembra? Porque a época era Lindolfo Monteiro, né? Eu me lembro, eu acredito que tenha sido no retorno do Flamengo. Sim. O Flamengo retornou em 1958, que ele passou 10 anos, né? Que o River estava desativado o Flamengo. Desativado, né? Porque com o surgimento do River, o Flamengo perdeu o campeonato e desativou, voltou. E eu me lembro muito bem, ali do lado que dava para aquela rua de trás do Lindolfo Monteiro, do Mansa, sim, entendeu? Do Zé Carneiro, quando voltaram lá. Sim, quando o Flamengo retornou. Quando o Flamengo voltou, né? Então, é a lembrança que eu tenho da primeira vez no... Você lembra a tua idade, Zé? Eu tinha 7 para 8 anos. Quando eu fui lá no Lindolfo Monteiro assistir esse jogo. Lá começou, né? A paixão pelo River. A história e Riverino eu acho que eu já nasci, né? não tinha escapatória. E os irmãos todos riverinos ali, né? Você chegou a ser um daqueles mascotes que ficava ali na foto ali do time? Porque eu já vi foto com um irmão seu ali de mascote. Você chegou a ser um deles também? Não. Só chegou a ser o meu irmão Adolfo, foi deputado. Adolfo foi mascote. E o Afranim, que é o caçula, que é falecido, que ele foi também mascote do River. Aí tem vários primos, aquele negócio todinho, né? Inclusive o Julinho, que hoje é vice-presidente do River, mascote do River. O Ciro Nogueira, que hoje é senador, também foi mascote do River, entendeu? Mas eu já entrei sem ser mascote. Já entrei querendo ser diretor. E terminou presidente, né? Exatamente. Terminou presidente. Terminei presidente. Ô Zé, você está de lado do Batistinha, que também foi campeão pelo River.
E o Batistinha, o pai do Batistinha também jogou no River, né? Goleiro Batista. Batistinha, que bom tê-lo aqui com a gente para falar sobre futebol do Piauí, sobre história. E você tem esse DNA, né? O pai, atleta profissional, o filho, você tem irmãos que jogaram também, seu filho também já está jogando, João Guilherme. Mas o que representa para a tua história o pai ter sido atleta do River e você não só atleta, mas até campeão também? Seu irmão também, Rauli, também foi campeão pelo River. Eu mesmo, né, torcendo pelo Flamengo, minha base toda no Flamengo, mas a gente tem aquele sanguezinho ainda também rubro-negro, viu? O cara, o amigo Zé Neto. Tem um sangue aí pouco tricolor. Por que eu falo? Porque eu, nas categorias de base, antes de ir para o Auto Esporte, eu participei no River. Isso eu acho que 82 por aí. Acho que o papai estava lá no River nessa época, não sei se era 82, 83. Que quando ele voltou, né, do Rio Grande do Norte, foi para o Piauí, depois ele esteve no River, acho que foi por aí. Exatamente, depois do Piauí foi para o River. Isso. Então nesse ano aí eu tive na base do River, né, que era duas bases que tinha lá, era a do Seu Gilberto e a do Justino. Eu jogava na do Justino, né, que é aqueles jogadores mais novos. E isso a gente foi campeão da FAGEP nesse ano. Então eu já tive uma participação já desde o início pelo River, né, e depois saí. E aí depois voltei, já encerrando a carreira, para ser campeão pelo River em 2000. Então a gente tem uma coisa em comum, né, com o River. Mesmo a gente... E o Batista também teve duas passagens pelo River, né? Aquela de 71 e a de 84. Interessante. 84, né? 84, Mas Buito percebeu que as cores só acrescentou a branca, né? Só colocou a branca. Só acrescentou a branca. Mas, não ofendeu o Zé, né? Porque... E o interessante, quando o Batista, o pai do Batistinha, teve aqui no River em 71, quando ele veio... Teve também com o Reinaldo, era diretor de futebol. Exatamente, Reinaldo Ferreira. Do River, exatamente. O Batista veio em 71, ele tinha jogado no Sport Recife, no Santa Cruz, e veio para o River. Pois o primeiro jogo do Batista, salvo engano, foi contra o Santa Cruz, um amistoso, e o Batista bateu um pênalti. Foi o primeiro goleiro do futebol piauiense a cobrar um pênalti. Mas ele bateu um tiro de meta da marca do pênalti. Porque o Batista tinha um chute muito forte, né, Batistinha? Inclusive o Batista chegou a jogar na linha lá no início da carreira dele, lá em Parnaíba, o pai dele, né? E o Batista bateu esse pênalti para fora contra o Santa Cruz, né? Contra o Santa Cruz. Mas é muita história da família do Batistinha. A família do Batistinha. Mas tu nasceu aqui, não foi, Batistinha? Nasci aqui. O teu pai é da do Parnaíba. Zé, me diga uma coisa. Você que vive há 60 anos aí esse amor pelo River, vivendo quase que diariamente aí a história do River, qual é o momento que você mais grava na tua memória do River, que mais te deixa feliz? Rapaz, João, foram tantos, rapaz, tantas alegrias. Mas a primeira que você lembra sempre? A primeira foi, que eu tive grande mesmo, foi quando o River classificou em cima do Maranhão, do Sampaio. Taça Brasil, né? Taça Brasil, que o Zeca fez um gol na prorrogação. Nós estamos falando de que ano? 64, Taça Brasil. A Taça Brasil, né? Antigamente era Taça Brasil. Os jogos entre o Piauí e o Maranhão, Piauí e Ceará, Piauí e Pará, era uma guerra. Guerra mesmo, guerra. E nós conseguimos desclassificar o Sampaio Corrêa, que tinha um timaço. Tinha um Pelezinho, tinha um Santos. Um grande time. Grande time, o Coisa e o River conseguiu. Na prorrogação, o gol do Zeca. Eu estava encostado no alambrado, nas cadeiras, alambrado. Quando menos espero, o alambrado deitou. Eu não sabia o que era o povo invadindo o estádio, passando por cima de todo mundo para entrar. E esse fato se repetiu quando o Rio foi campeão em 73. 73. Entendeu? 73 sempre ele tem que ser lembrado porque o River é a quebra do jejum, né? Fez um time inesquecível, né? Um time, como diz aquele treinador Guardiola, é Guardiola o nome dele? Aquele do City. Parou agora, né? Ele disse que... Não, ele pediu para sair, né? Então não ele, sei se tá, ano sabático aí vai criar. Ele disse que um time é aquele que você lembra
por 20, 30, 40 anos. Então você pode perguntar hoje, que até hoje o pessoal sabe a escalação do River. Verdade. Tem um médico amigo meu, quando encontra o Lirinha, que é cardiologista, ele encontra no restaurante, ele disse: Dé, Bruno, Nelson e Luizinho. Aí começa, Fica no imaginário. Interessante, esse time de 73 foi o time que foi o primeiro título do zagueiro Osíris, que depois viria a ser campeão da Taça Libertadores pelo Cruzeiro. Foi. Né? 76, porque o Osíris foi cria do Botafogo, aí foi para o sul do país, para Ponta Grossense, ele lá ficou pouco tempo e retornou para o Rio de Janeiro, e foi quando ele foi visto pelo professor Afrânio, que esteve lá no Rio de Janeiro, contratou jogadores da Portuguesa e tal, foi no Botafogo, e aí foi quando o Osíris veio, indicado inclusive pelo Gerson Andreotti, que já tinha vindo no ano anterior. Então o River de 73 foi um River que teve jogadores que depois se destacaram no futebol nacional. O Osíris, o Gerson Andreotti jogou no Atlético Paranaense, no Fluminense, inclusive. Legal isso. O River vendeu o Gerson Andreotti para o Fluminense. Isso. Logo depois, teve um fato muito interessante, acho que é bom a gente comentar aqui, que já morreu muita gente, não tem problema, a gente fala aqui. O Canuto, naquele tempo, comprava todo mundo. Isso. Que Deus o tenha. Era do Tiradentes. Era um dirigente. Era um Atlético desse melhorado. E aí o Canudo o River sempre teve torcedor em toda esquina, naquele tempo era uma febre, esse negócio de futebol. Hoje não, caiu muito, o pessoal está muito preocupado com o futebol de outros lugares, a televisão, todo aquele negócio todinho. E aí ouvi um comentário lá, um pessoal do Tiradentes, dizendo que iam comprar alguns jogadores do River. Aí o papai disse: rapaz, ligaram para ele: doutor Afrânio, o negócio aqui está ruim. Contou a história, estava no Pesqueirinho de Costa, vendo o pessoal do Tiradentes, ele contou essa história. Aí o papai rapaz, só tem uma saída. Ele era muito amigo do Zé de Almeida, que era diretor do Fluminense, e do Emílio Peçanha, que depois foi até supervisor da seleção brasileira. Isso. Ele disse: rapaz, eu estou nessa situação aqui. Vocês têm que fazer o seguinte. E qual é o plano seu? Ele disse: eu quero o seguinte, vocês façam uma carta dizendo que se interessa por 5 ou 6 jogadores do River. Não precisa dizer o nome, deixar que os nomes sou eu que vou dar. Vocês dizem, só quero a carta. Aí o caboclo lá... Isso no restaurante. Hein? Isso lá não, no o Afrânio para o dirigente. Meu pai ligou para o Zé de Almeida, para o Rio de Janeiro, para o Fluminense. Tá. Aí disse: olha, eu quero que vocês mandem uma carta dizendo que o Fluminense tem interesse por 5 ou 6 jogadores, a metade do time, 5 ou 6. Para blefar o... Aí o Zé de Almeida disse: aí preparou o papel timbrado do clube, bateu, fez a carta. Sem nome. Sem dizer o nome, entregar 5 ou 6. Aí isso o papai reuniu, já na semana do jogo com o Tiradentes. E aí disse: bom, pessoal, é o seguinte, olha, eu tenho essa carta aqui. Chamou o capitão de equipe, na época, salvo engano, era o Paulo Choca, que era o coisa. O Paulo Choca tinha servido o Flamengo, o Boinho sabe mais do que eu, 10 anos como jogador do Flamengo. E naquele tempo tinha passe preso. Isso aqui ainda foi passe preso. Ainda foi da época do passe preso. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. E aí eles recebiam, depois de 10 anos, podia ficar passe livre. Como veio para cá o Tinteiro, veio para cá o Murilo, veio para cá o Paulo Choco, veio para o River. E aí entregou, o Paulo Choco leu a carta em voz alta para os jogadores. Animou todo mundo. Aí o papai escolheu aqueles que podiam ser possivelmente negociado. Ir para o Fluminense. Para o Tiradentes. Não, o Tiradentes podia cooptar. Sim. Aí ele falou: o Osíris foi o primeiro, né? Eu penso muito no Osíris, no Gerson Andreotti e tal. Porque tinha o velho Paulo Choco, já tinha vindo de lá. Quer dizer, não era mais, era só mais garoto. O Osíris era garoto, o Paulo Choco novo. Paulo Choco não. O Gerson Andreotti, tinha o Sérgio Botelho. Isso. Sérgio Botelho depois foi pro Grêmio, jogou no Flamengo do Rio de Janeiro. Todos os jogadores. Foi bola de prata da revista Placar. Todos esses jogadores, isso aqui é o historiador do River, naquela praticamente quase todos, se destacaram nacionalmente. O Gerson Andreotti pro Fluminense,
o Osiris foi pro Fortaleza e depois pro Cruzeiro. Depois foi tal. Cruzeiro, passou 10 anos no Cruzeiro. E aí, eles ficaram entusiasmados. Recusaram o Tiradentes. Como eles tinham passe preso, eles precisavam que a diretoria desse... Liberasse. Eles diziam, eu ainda vou liberar vocês de graça. Eu vou pedir, uma luva, naquele tempo tinha luva. Pedi uma luva boa para vocês, entendeu? E até o River dispensa até a parte dele. Aí ficaram entusiasmados e aceitaram, e o River foi lá e conseguiu ser campeão. Entendeu? E nem foram para o Tiradentes. Não, foi o Gerson Andreotti que disputou o Campeonato Brasileiro. O Gerson disputou o Brasileiro pelo Tiradentes, o Osiris foi para o Fortaleza. E o Nilson foi para Goiânia, né? Foi para Goiânia. Mas ganhou o título, né? Ganhou o título. Ganhou o título. O importante é ganhar tudo. Meu amigo, depois que você faz o serviço, depois é o depois. Agora o Rio realmente vendeu o passe do Gerson para o Fluminense. Aí o papai disse o seguinte, para o Zé de Almeida e para a coisa, olha, o que eu quero que vocês, quero tanto pelo passe do jogador, e a outra parte que vocês iam me pagar do passe, eu quero que dê um carro, que na época o carro da moda era o Fusca. Era o Fusca. Isso foi em 73, 74. Então, você deram um carro, um Fusca para o Gerson. E foi dito e feito. Eles deram o carro e eu andei no Fusca do Gerson. Entendeu? Nós fomos para o Janeiro atrás do Marinho. Sim. Aquele Marinho. Quando nós trouxemos aquele Pelezinho, Carlos Alberto, do Fluminense. O Gerson Andreotti estava nesse carro e fazia o meio de campo. Era Gerson Andreotti e o Gerson Canhotinha de ouro. E é exatamente essa história aí do Gerson Canhotinha. Eu ia colocar exatamente isso. O Gerson Andreotti, durante todo o período que ele esteve no River e no Tiradentes, ele era apenas Gerson. Se você olhar os jornais da época, exatamente, as escalações, você vai ver Gerson no Tiradentes, Gerson e Joel, no River, Gerson e Paulo Choco. Quando ele foi para o Fluminense do Rio, que tinha já o Gerson, que já tinha o Gerson Canhotinha de Ouro, aí então colocaram o nome dele, acrescentaram um sobrenome, Gerson Andreotti. Então, a partir do Fluminense do Rio, é que ele passou a ser conhecido como Gerson Andreotti. É isso aí, gente, é muita história. Eu vou fazer aqui uma pergunta para o Batistinha, mas ele só vai me responder depois que a gente voltar dos comerciais. Batistinha, eu soube que você conseguiu, no espaço de um ano, 3 títulos estaduais. Depois você vai contar essa história pra gente. A gente volta já, gente. Bem, pessoal, voltando aqui com o nosso segundo bloco do Futebol Cajuína, aqui pela TV Cidade Verde, eu fiz uma pergunta ao Batistinha e ele agora vai responder. É verdade que no período de um ano você conseguiu 3 títulos estaduais? Geralmente se consegue em 3 anos. 3 títulos. Então, João, em 96, eu joguei todo o campeonato baiano pelo Vitória e logo em seguida o brasileiro, né? E a gente foi campeão baiano pelo Vitória. Fiz os 2 gols do título do Vitória nesse ano. E logo em seguida eu fui negociado em 97 para o Sport. Batistinha, só um intervalo para poder a gente dar a informação completa, né? Você fez os 2 gols da final. Você foi o vice-artilheiro do campeonato, baiano, isso. O artilheiro foi o Adoilson, isso. E você figurou na seleção do campeonato, foi um dos ganhadores do Birimbau de Ouro, isso. Como um dos 11 melhores jogadores do campeonato baiano. Né? Isso. Então aí justifica o interesse do esporte. Agora siga aí com o esporte. Saiu do rubro-negro baiano para o rubro-negro pernambucano. E daí eu fui numa negociação, né? O Vitória tinha interesse em 2 jogadores do esporte. E na hora na questão de negociação, eu entrei na negociação e fui para o esporte a pedido do Hélio dos Anjos, que já tinha sido meu treinador, tanto no Goiás, né, em 95, no Brasileiro, como no... Então, enfim. E daí eu disputei o primeiro turno, né, ainda pelo esporte, e depois fui emprestado para o Ceará.
Quando eu cheguei no Ceará no segundo turno, a gente ganhou o segundo turno e fomos para a final com Fortaleza. Isso tudo no espaço de um ano. Como o Sport foi campeão nesse ano também, de 97, campeão pernambucano, e eu fui campeão, né, jogando pelo Ceará, né, em 97 também. Então, no espaço de um ano, porque eu joguei o primeiro turno, né, pelo Sport, né? Não, você fez gols, inclusive. O Fiz gol, estava dentro do grupo. Nos né? 3 campeonatos, nesses 3 títulos, o Batistinha fez gol. Então, se você for olhar a campanha do Vitória, tá lá, que ele foi vice-artilheiro do Campeonato Baiano. A campanha do Sport campeão de 97, tá lá, gols de Batistinha no Sport. E do Ceará, gol do Batistinha no Ceará. Quer dizer, você ganhou em um ano, um espaço de um ano, que o cara costuma ganhar em 3 anos. 3 anos. E no Ceará, eu cheguei no segundo turno, ainda consegui ser um dos artilheiros da equipe com os gols, né? Olha aí. E o outro artilheiro foi o Heron. Então eu não sabia, né? Daqui a pouco o Buim me liga, eu tô em Fortaleza, o Buim me liga, Baixinho, eu preciso fazer uma matéria contigo, gente. A placar tá me procurando aí. Eu disse, pai, então vamos. Aí ele mandou um emissário lá da placar de Fortaleza. O cara fez a foto, né? E a gente gravou lá mesmo no CT do Ceará. Eu acho que pouquíssimos jogadores têm uma façanha dessa. É aí, muito né? difícil. Muito difícil. O cara pode ser tricampeão, né? 3 anos consecutivos, né? Até mais, pode ser. Hexa. Até mais. Em um ano só, você ganhar, no espaço de um ano, você ganhar 3 campeonatos estaduais e outra coisa, 3 campeonatos em estados diferentes. Top, como se diz, né? Do Nordeste por 3 grandes clubes do Nordeste. Hoje são os 3 estados que comandam o futebol nordestino. Exatamente. No mais alto nível, né? Jogando, né? Jogando, atuando e ajudando a equipe, né? Com os gols, a participação bem ativa. Isso é importante, porque às vezes o cara fala assim, eu fui campeão em tal lugar, eu fui campeão em tal lugar. O cara vai olhar lá na estatística do clube lá, o cara, não, jogou uma partida, ou nem jogou. Você tem... Eu achei interessante essa colocação do Baixinha, porque quando o Jorginho Paulista, que foi campeão pelo Vasco em 2000 do Campeonato Brasileiro, ele esteve aqui no Flamengo em 2012, né, mais ou menos. Sim. Aí na apresentação, eu estava lá na apresentação do Jorginho Paulista, aí um colega de crônica perguntou, é verdade que você passou pelo Vasco da Gama? Eu disse, não, eu só passei não, eu joguei no Vasco da Gama. Então, você pode dizer, Baixinho, não passei pelo Sport, eu joguei. Não, joguei. Então você, além de campeão piauiense, no Nordeste é campeão baiano, campeão cearense, pernambucano. E campeão pernambucano, rapaz. E no Ceará, o Batistinha, quando chegou no Ceará, eu acho interessante, a história fala dos vencedores. Quando o Batistinha chegou no futebol cearense, o jornalista, até já é falecido, Alan Neto, ele colocou na sua prestigiada coluna do jornal O Povo, se o Ferroviário está pensando em ser campeão com Batistinha, pode esperar mais anos de jejum. No ano seguinte, o Ferroviário foi campeão e ele foi o artilheiro do campeonato. Foi por isso... Calou a boca. Não, eu quase volto de Fortaleza. Cheguei lá desconhecido, né? Conhecido aqui no Piauí, né? E aí tive essa oportunidade de ir lá para o Ferroviário em 93. Eu tinha sido campeão pelo 4 de julho em 92. Nosso treinador era cearense. Era funcionário do Ferroviário e me indicou para o Ferroviário. Aí daí, quando eu cheguei lá, o Ferroviário numa situação não tão boa. Tinha investido tudo no ano anterior, né? Para ver se conseguia um título, ficou em terceiro. E tinha trazido muito jogador do sul do estado, né? Ou do sul do país, ali pro Paraná, aqueles lugares por ali. E daí o Alan Neto, quando viu eu chegando, aí estampou lá no jornal. Eu me lembro disso. Foi Ferroviário. Ele te deu gás, foi, né? Ferroviário o ano passado contratou vários jogadores do sul, não foi campeão, vai ser campeão com Batistinha, jogador do Piauí, desconhecido. Rapaz, aquilo ali, sabe? Mexeu contigo. Aquilo foi. Deve ser grato a ele sempre, né? Foi um incentivo. O seu pai, então, tem que trabalhar aqui dobrado. E, graças a Deus, em 93, já fiz um bom campeonato, ficamos também terceiro. Eu fui o vice-artilheiro do campeonato com 16 gols. Que legal. Né? Em 93. Primeiro foi Eloy. Não, fui o terceiro. Primeiro Eloy, olha os caras que eu fiquei atrás. Eloy, né? Vasco, Botafogo, Santos. E Osmar, né? Osmar jogou no Bahia. Osmar. Aí no ano seguinte, não, agora que sou eu. O Eloy já tinha ido embora, aliás, jogou só o primeiro turno, foi embora, que não aguentou.
Osmar também não estava lá agora, eu. Então eu fui artilheiro com 21 gols, fiz o gol do título e campeão cearense. Que legal. E até hoje é convidado pelo Ferroviário em todas as festas que tem no Ferroviário, todo né, ano, Bastião? todo ano a gente tá lá. Jogos de ex-atletas, homenagens, comemorações sobre o Ferroviário. Tricolor, né? Outro tricolor. E assim, ele gosta só de rubro-negro e tricolor. Interessante, assim, que uma coisa assim que eu estava pensando. Eu cheguei no Vitória, né? Vitória tinha sido campeão em 95, então lá eu joguei, né, o bi. Porque você foi campeão pelo Ceará em 95, ou pelo Ferroviário em 95. Aí no Vitória você foi campeão em 96. Um bi pessoal, né? Aí, 97, e no Ceará em 97. 97. E já tinha sido pelo esporte também. Então, quer dizer, você foi um tetra particular, né? Não, o Buinho comenta, o Buinho sempre comenta, né? Que o Buinho é um historiador aí que sabe tudo e um pouco mais de futebol. E ele sabe coisa que você nem imagina. Aí ele falando um dia pra mim, rapaz, tu tem 12 títulos de campeão, nem tu né? sabia. Rapaz, eu não sei. Mas eu tava vendo ali, eu acho que ele tá somando assim, que assim, quando eu cheguei no Vitória já era campeão e eu fui bi. Então ele deve estar contando os dois, né, Buinho? Não, você ganhou muito título. E aí quando foi 94 pelo Ceará, ou pelo Ferroviário, nós tiramos o tricampeonato do Ceará. O Ceará tinha sido campeão em 93, que é um feito, né? 94. Ou 92, 93, ia pro Trinca em 94. Nós tiramos o tri dele. Quando foi em 96, eu já não estava mais no Ferroviário, o Ceará vai e tira o tri do Ferroviário, que o Ferroviário foi campeão em 94, 95, ia ser tri em 96. Né? E aí funcionou a lei do ex. Né? Ao Ceará tira. Aí quando eu chego no Ceará em 97, ao Ceará tira o bi do Fortaleza. E sempre o Batistinha envolvido. Aí então assim, o Buinho deve estar contando sempre. Agora a história que eu acho interessante do Batistinha, e eu acho que o Zé Neto, embora tenha visto tanto jogo na tua vida, Zé, eu acho que difícil tu ter visto um jogo que um time perde de 10-1 e o melhor jogador em campo é o do time perdedor. Batistinha, conta essa história, Batistinha. Como é que foi isso? Que façanha isso aí, hein? Então, antigamente a gente tinha aqui no Brasil os campeonatos de seleções, né? Seleções dos estados. E esse ano a gente foi campeão Norte-Nordeste em São Luís e fomos disputar outra chave lá com a seleção, para decidir o campeão brasileiro. Né, de seleções. Aí tinha o quê? Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Né? E aí, primeiro jogo contra o São Paulo, ou contra a seleção paulista, o goleiro era simplesmente o Ronaldo, jogou aí do Corinthians, hoje comentaristas. Quase 20 anos no Corinthians, né? Tinha um time muito bom mesmo. Grande goleiro. Seleção carioca tinha Célio Silva, zagueiro, tinha o William, tinha o Bismarck, tinha o Bigodinho lá, o Valdir. Então, Valdir Bigode. E quem foi campeão esse ano foi a seleção carioca, né? Então, aí no primeiro jogo, rapaz, a gente pegou mesmo um sacode mesmo lá em Serra Negra. A nossa chave era em Serra Negra, né? Na cidade de Serra Negra. Um campozinho meio que apertado, a gente não via. Os caras puf. E como é que tu conseguiu ser o melhor em campo? Aí eu tinha que é o seguinte, eu tenho que fazer minha parte. Independente de qualquer coisa, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Muito interessante isso. Então, graças a Deus que eu tive um bom jogo, fiz um bom jogo, né? Fiz algumas jogadas lá que foi interessante. E terminamos até conseguindo pênalti. E eu fui bater o pênalti, o Ronaldo ficou com raiva, porque ele disse, esse Pretinho, tu vai perder esse pênalti, Pretinho. Já com aquele questão de discriminação, de querer intimidar. E ele ficou chateado, que ele disse que não queria pegar o gol da seleção. Para ser 10-0. Para ser 10-0. Ele disse, eu não quero pegar gol, não quero pegar isso, ainda faz um pênalti, brigou com o time todo. E terminei fazendo o gol, né? Ele ficou chateado, que queria que fosse 10. Agora imagina, Zé Neto, um jornalista tipo Buinho, entrevistando o cara do time que toma de 10-1, dizendo que você foi o melhor em campo. Mas qual o critério? Não, e outra coisa que eu não sabia, daqui a pouco eu tô aqui em Teresina e saiu uma pré-convocação da seleção na época.
Aí o Buim que me dá a notícia. Ó, tu tá na pré-convocação da seleção brasileira. Eu tomo de ideia ainda tô. Base. A seleção de base. De base da seleção brasileira. Eu tô na pré-lista. Eu sou o melhor em campo. Que legal. Pegando de 10, ainda tô na pré-lista ainda da seleção brasileira. O Bitonho teve na seleção de base. Em 75, o Bitonho foi convocado para a seleção pré-olímpica. Perdeu para o Rio Grande do Sul, não foi? Não, a de 75 a seleção pré-olímpica, seleção brasileira. Porque aconteceu em 75... Não, mas eu estou falando que teve uma seleção piauiense. Ali foi a de juniores, no mesmo campeonato, essa competição que o Batistinha ela foi 82, fez referência. 83. Perdemos o Dunga, inclusive, jogava. Foi 81, 82. Porque foi vice-campeã? Porque o campeonato, 82, o campeonato começou em 81, no final do ano, e terminou em janeiro de 82. Eu lembro que eu fui no Albertão no jogo da volta, que o primeiro foi lá no Rio Grande do Sul, que foi 3-1 para o Rio Grande do Sul. E aqui foi 2-1, fomos vice no saldo de gols. Aqui. E aí o Dunga estava pela seleção do Rio Grande do Sul. O Dunga e o Branco também. O Branco também era da seleção. O Branco. Depois que ele foi para o Fluminense. Exatamente. Zé Neto, o que é que tu lembra do Batistinha no River? O Batistinha teve em 2000 lá. Foi. O River tinha um timaço em 2000. Grande time. Entendeu? Né? E tu foi do Fabrício Carvalho, Fabrício Carvalho jogou com ele, o Zada. Não. Eu sou 2000 esquerdinha. Alessandro lá de... Alessandro foi o maior atacante que eu vi. Alessandro de Brasília. Tinha vindo do Bragantino. O... França, lateral. França. Goleiro Jorge Luiz ou Guará? Os dois? Zezé. O goleiro é Jorge Luiz. Zezé da zaga. Esse ano de 2000, vocês foram campeões aqui? Fomos. O Rio foi campeão em 99, que foi o último campeão do século. E o primeiro campeão do século XXI. China, aquele atacante lá do... Inclusive o Buim deu essa sugestão. Que jogou com o Jerônimo. O Jerônimo. Campeão de 2 séculos, hein, Buim? E aí, o Rio, aquelas estrelas que tem, né? O Buim, inclusive, fez um artigo. Sugeriu e foi colocado para o Conselho Deliberativo e o Conselho... Ari, zagueiro Ari, que hoje é... As estrelas têm a história, 3 histórias. Porque, na realidade... O último campeão do século e o primeiro campeão do outro século. Século XXI. Porque, na realidade, é o seguinte, quando coloca... Isso é buscar fatos, porque o que aconteceu foi o seguinte, quando o Rio foi tetracampeão, 99, 2000, 2001 e 2002. 99, 2001, 2001 e 2002... colocaram 4 estrelas sobre o escudo do River no uniforme. Ora, mas o River não tinha 4 títulos de campeão piauiense, tinha 30 títulos de campeão. 32 hoje. 32 hoje, tinha 28, 29 na época. Era. Eu digo, não é justo você, de repente, colocar as estrelas simbolizando apenas o tetracampeonato recente, né? Então eu sugeri um artigo... Desmerecendo os outros. Exato. Então eu sugeri no artigo que uma estrela representasse o fato de ser o último campeão do século XX, outra estrela representasse ser o primeiro campeão do século XXI, aí uma estrela representaria o heptacampeonato, que é a maior conquista do River, e o Hexa. E a outra o Hexa. Quer dizer que são as duas maiores sequências de títulos do futebol piauiense, hepta e depois Hexa. Então ficou... E na sequência, você não iguala mais, porque o século acabou. Só se for desse. Então são 4 estrelas que representam de fato a história do clube. Mas aí o River fez assim? Fez, foi feito eu comuniquei a ele depois. O Zé encampou isso aí no em pauta Conselho Deliberativo. Na sessão do Conselho Deliberativo, foi aprovado por unanimidade. Então hoje é oficial. As 4 estrelas. Não é inventou. E eu queria trocar todas elas por uma só, que era o campeonato de 2015. Sim. Campeão brasileiro da Série D. Né? Nós deixamos de ganhar por causa de um gol. Entendeu? Quando subiu para a Série C. Exatamente, né? quando subiu. Quando subiu. Então nós tivemos uma decisão espetacular, mas não houve jeito da bola entrar, rapaz. Ave Maria, aquilo foi um sofrimento do futebol. Futebol. Ô Zé Neto, o teu pai, Afrânio Nunes, qual foi o dia que ele chegou em casa mais chateado e você lembra que esse dia ele chegou chateado por conta de um título perdido ou um resultado e tal? Porque perguntar qual dia que ele chegou mais alegre é complicado, porque ele ganhou não sei quantos títulos. Então ele chegava alegre. Né? Mas eu digo assim... Ele era bem humorado, era difícil você ver ele assim, chateado com a coisa, né? Só se fosse parte de política. Sim. O River dava uma dor de cabeça do diabo, mas a paixão superava essas coisas.
Então, do River mesmo eu não me lembro, só me lembro mais de questões políticas, né? Política. E mais alegria, né? Do River foi mais alegria. É só um período que eu fico pensando, rapaz, o River me deu mais alegria do que tristeza. Agora eu tenho uma história... Quando a tristeza é grande. Eu queria que você me confirmasse, aproveitar o Futebol Cajuína para confirmar uma informação que, se a memória não me trai, eu ouvi isso do próprio Afrânio Nunes, que ele tinha uma simpatia pelo Atlético Mineiro, embora fosse fluminense. Vamos botar ele para responder depois dos comerciais, Bui? E que o Galo... Faça a pergunta, né, o Galo que foi criado para o River, a inspiração é que ele tinha uma simpatia pelo Galo de Minas. Porque o símbolo do Fluminense não é o Galo, é o Cartola. Mas ele vai responder isso no próximo bloco. No próximo bloco, gente. Bom, pessoal, de volta aqui com o nosso terceiro e último bloco do Futebol Cajuína, aqui na TV Cidade Verde. O Buim fez uma pergunta para o Zé e eu gostaria que você repetisse, Buim, que é uma pergunta importante. É aquela história do Galo, o símbolo do River. Zé. Eu tenho a impressão que ouvi do professor Afrânio Nunes que a inspiração foi o Atlético Mineiro, que ele tinha uma simpatia pelo Atlético Mineiro, né? Embora acho que ele era fluminense também no Rio de Janeiro. Me confirme isso ou eu estou viajando? Eu acho que não tem... Tem coisa no River que também são quase 80 anos de história, né? A gente se perde. Essa parte do Galo eu acho que nasceu mesmo da própria torcida, porque tem um Galo tricolor. Sim, é porque na realidade... Agora ele tinha uma simpatia realmente pelo Fluminense do Rio, eu não gostava. Porque eu dizia, diabo de Fluminense, aquele negócio todo. Ele disse, meu filho, o Fluminense é antes do River. É antes do River. É antes do River. Aí eu digo, então tudo bem. Aceitou. Aceitei, era o jeito. E essa história do Galo é que fez com que, quando o Flamengo quebrou a série do hexacampeonato, o River ia ser hexacampeão em 64. Que é uma das estrelas, né? O River ia ser hexacampeão em 64. E o Flamengo montou um grande time, aquela coisa toda. O Flamengo, alguns empresários passaram a atuar na diretoria do Flamengo e tal. E o Flamengo fez um grande time, que foi campeão em 64, quebrando a sequência 64, de títulos, em 64. O que aconteceu? Por isso digo que a grande rivalidade rivengue começou nesse período. Porque o River, nos dois campeonatos que ele havia perdido anteriormente, em 49 e em 56, no ano seguinte ele recuperou a hegemonia. Né? 57. E em 64, quando ele perdeu, ele não recuperou a hegemonia em 65. O Flamengo tornou a ser campeão, aquele jogo do gol no último minuto, e com essa história é que o Flamengo passou a ser denominado por alguns flamenguistas como a raposa, porque a raposa toma conta de galinheiro, não é? Então, quer dizer, tem tudo a ver... A rivalidade até nos mascotes, né? O River foi fundado em 48, o Flamengo em 37, mas a rivalidade rivengo começou em meados da década de 1960. E é o maior clássico do estado, não tem dúvida. Rivengo. A propósito, meu Buim, o título foi 57. O título foi 50... Botafogo. Exatamente. Ele perdeu 57, recuperou em 58. Isso mesmo. Tem uma história, aqui no meu livro tem uma história interessantíssima. O papai era representante do River na federação, nesse período. Quando ele não estava na presidência, estava na diretoria. E aí o presidente era o Ney Bauman. Sim. E era torcedor do Botafogo. Raimundo Ney Bauman. Raimundo Ney Bauman, Botafogo piauiense. Que antes do River era o Flamengo e o Botafogo, que dava as cartas. Isso. Quando o River surgiu, ele não queria nenhum dos dois. Criaram um empecilho do cão para poder... Mas no fim deu certo. Pois bem, aí ficou naquela história de escolher juiz, escolher o árbitro. O River queria o fulano de tal e o Botafogo queria Beltrano.
E ficou naquela confusão, sem aceitar, porque com medo de cada qual. E aí o Ney Balman disse, se não escolherem, até sexta-feira, eu vou escolher o meu juiz. Doa quem doer. Aí, o meu juiz, a época eu não estava participando, mas o papai me contava. Aí ele disse, quando ele falou em meu juiz, o papai disse, você não pensava que era um juiz do quadro de árbitro. Uhum. Mas ele botou o secretário dele para ser o juiz. O secretário da federação para ser o juiz. E apitou? E apitou com o nome chamado Cajuí. Sim. Cajuí. Pequenininho Cajuí, porque Cajuí é pequenininho. Botou o Cajuí. E o Botafogo foi campeão. Aquele negócio todinho, o River marcou o gol, o Cajuí anulou o gol do River. Sem VAR. Moral da história. Aí tinha VAR, né? Os detalhes assim, eu contei aí no artigo que eu fiz. Eu não estou lembrando, mas moral da história. O Cajuí, o Botafogo fez um gol de impedimento. E o Cajuí validou. E o validou e é campeão e acabou-se. Foi campeão em 57. Falar em gol e impedimento. Batistinha, você já fez gol em impedimento? Já. Mas assim, você acha que porque eu já vi jogador parar porque acha que está impedido. Você acha que o jogador tem que fazer o gol e o juiz que se dane, né? Não, faz o gol e depois deixa a confusão rolar. É isso aí. Você já fez... É aquela coisa, vai que cola, né? E você já fez gol legítimo anulado? Já. E qual foi a sua reação? É uma frustração, né? Porque às vezes a equipe está perdendo, precisa daquele gol, né? E precisa de um gol para classificar. E daqui a pouco você faz o gol, né? Depois de tanto esforço, tanto sacrifício dentro da partida, e daqui a pouco é anulado, né? Pelo árbitro até mal intencionado, um bandeirinha. Fica uma frustração grande, uma raiva, né? Interessante. E Batistinha, tem um cronista lá acho que é do Paraná, que ele fala depois do advento do VAR, que ele diz assim, o gol continua valendo a comemoração agora que são duas. Duas, né? Comemora em 2 tempos. Em 2 tempos. Um momento e espera para depois agora, de novo, eu acompanho a trajetória do Batistinha desde o início, né? Quando ele começou no futebol profissional, quando ele estava subindo. E é um atleta extremamente dócil, educado e disciplinado. E aí vem a pergunta, Batistinha, diante dessas situações, porque você chegou a ser expulso de campo já. Sim. E que situação é essa que você era expulso se você sempre foi um cara educado? Você chegou a xingar juiz, a abrir a boca demais, essa coisa toda? Ou era mesmo a entrada mais pesada no adversário? Você lembra qual a expulsão, assim, que pelo menos uma? Te marcou? Eu já fui expulso por reclamação, né? Reclamar ou xingar? Xingar, reclamar, veio tudo na hora. Tá tudo no pacote só. Mas você já tinha amarelo, né? Para poder ser expulso. Já, né? sim. Então, assim, dentro do campo, a adrenalina é muito forte, né? Uhum. E você tem que ter um autocontrole, porque se você for pelo impulso mesmo, você... Né? Então, principalmente a gente que joga de atacante, como eu jogava de atacante, a gente tinha que ter o máximo de tranquilidade, né? Porque... O zagueiro provoca o mesmo. Provoca. Né? Eu peguei muito cascudo daquele Clebão, Tonhão. E tinha que ficar por aquilo mesmo, porque tu vai revidar, mesmo tendo VAR naquela época, poucas câmeras, mas daqui a pouco o bandeirinha olha lá e te expulsa e só viu que tu revidou, não vê o... E Batistinha, aproveitando aí dentro dessa aí, só para te interromper, mas assim, o que os atletas sempre falam é o que acontece no campo, fica no campo. E fica mesmo ou você leva essa raiva para... Muitas vezes não, né? Muitas vezes não. Muitas vezes ela se estende, até mesmo lá no vestiário, se encontram um com o outro, aí vão para a via de fato. Então, depende do momento, né? Vou contar até uma passagem aqui, a gente jogando contra o Palmeiras, né? E aí tinha um atacante da gente, Catanha. União São João. Catanha lá de Alagoas. E daí jogamos no sábado contra o Palmeiras. E aí o Catanha, no meio da semana a gente tinha jogado contra a Portuguesa e no sábado jogamos contra o Palmeiras. E nós ganhamos lá no Palestra, 2-1. Aí eu fiz até o gol da vitória. E daí quando foi no domingo, o Amarildo, aquele que jogou no Internacional, sim, o Amarildo, ele estava no União São João. Tinha vindo da Europa, né, da Itália, estava lá 10 anos e veio para o União São João.
E aí ele morava em Limeira e convidou nós para ir um churrasco lá no domingo de manhã, eu e Catânia. Aí foi lá, eu e Catânia, a esposa dele, minha esposa. E quando a gente chega lá, aí condomínio fechado, quando a gente chega lá, que a gente vai entrando aqui no portão da casa lá do Amarildo, aí a gente vê uns carros lá importados e tudo. Quando a gente entra lá, aí tá o Kleber, tá o Tonhão, tá o Norberto jogava na Portuguesa. Sim. Tá o Marcel, que era do basquete, tudo amigo dele lá, né? E aí o Norberto tá com o braço engessado e o Clebão com o tornozelo no gelo. Aí quando ele entrou, o Catânia, aí o Norberto olhou, foi esse pretinho bem aí, ó. Aí o Kleber disse assim, é ele mesmo, rapaz. Aí o Catânia ficou assim, que foi, rapaz? Ah, rapaz, então é o atacante que gosta de bater em zagueiro, né? Ele tinha quebrado o braço do Norberto, numa entrada do Norberto, na quarta-feira lá contra a Portuguesa. E no Clebão no Palmeiras, que o Clebão ia viajar, que eles iam para Libertadores, o Clebão nem viajou. Por causa do tornozelo que estava inchado. Aí os caras disseram assim, catamos-se embora, ó, os negão aí. Mas não, levou na esportiva, né? Fosse outra situação, o cara ia pra dentro do cara ali, tal. Mas assim, muitas vezes acontece que fica lá mesmo, dentro do campo. Vou fazer uma pergunta, tu já fez gol contra o Palmeiras? Porque o nosso diretor aqui, ele é palmeirense, se ele souber disso, ele vai cortar teu microfone, viu? Já, o Palmeiras fez. Ah, foi, né, Baixinho? Já foi. Não, pra não ficar com raiva, se tiver algum São Paulino, algum corintiano, eu também fiz. E Batistinho, me diz uma coisa, agora, pro lado pessoal, né? A tua esposa, a Morena, te acompanha por onde você joga. Teve algum dia que tu chegou em casa e disse, mas como é que tu perdeu aquele gol, aquela coisa? Algum dia ela te reclamou? Porque ela ia pros estádios, né? A minha primeira crítica era ela. Ela chegava em casa, ela já ia falando, não foi bem, faltou isso, faltou aquilo. Então agora sempre me acompanhou e desde o início da minha carreira e já foi criando aquela questão de observar e tudo, e minha primeira crítica era ela. E eu gostava, porque às vezes até chegava em casa, e aí, mano, como é que eu fui hoje? Então receber dela já era melhor, né? Porque recebia de casa, a gente já estava ciente. E uma crítica sincera, né? Sincera, né? Sincera, e a gente procurava melhorar, né? Para nos outros jogos não fazer a mesma coisa de errado, né? Então a gente já saiu com aquela crítica de dentro de casa, uma crítica construtiva, né? Então isso era bom. E, Batistinha, o que o futebol te deu e o que é o futebol para você? Cara, se eu pudesse voltar tudo de novo, eu voltaria a jogar futebol. O futebol me deu tudo. Graças a Deus, sou muito grato por Deus ter me dado esse dom de jogar futebol. E Deus me deu boas amizades, Deus me deu uma família maravilhosa. Logo, minha família toda é de jogadores de futebol, né? Deus me deu grandes amigos, né? Como Buim. Deus me deu, num momento, uma situação difícil na minha vida. O Buim conhece minha história quase toda. Não é quase toda, não, toda. Né? Passamos por um momento muito difícil. O futebol me deu todo esse suporte para mim poder ajudar minha família toda, meus irmãos, né? E eu sou grato por isso. Graças a Deus, hoje eu não tenho nada, mas minha maior riqueza é poder ter trazido minha família até aqui, minha família que hoje é de muitos cidadãos, né? Conseguir dar um bom suporte para eles, para que todos viessem ser hoje cidadãos, eu conheço todos os meus irmãos, né? E poder, dentro do futebol, dar uma disciplina boa, uma educação para meus filhos, né? Graças a Deus eu tenho 2 filhos, que eu costumo dizer que minha maior riqueza não é dinheiro, é meus 2 filhos, graças a Deus, 2 cidadãos. E tem um jogando, né? E tem um jogando, né? Tem um que está na Europa, está em Portugal. Que legal. Ele renovou o contrato? Renovou o contrato com o Viseu por 3 temporadas, né? Aliás, o Viseu comprou, né? Campeonato português, né? Aliás, o Viseu comprou que legal. E aí ele fez um contrato lá de 3 anos. E tá aí, né? Dando sequência aí ainda está segurando a bandeira aí da família. Agora tem uma curiosidade, João, o Zé Neto, e certamente o telespectador tem também. O espelho que vocês tinham em casa era um grande goleiro, um dos maiores goleiros que passaram pelo futebol aqui do Nordeste. Por que você não foi pro gol? foi ser o carrasco de goleiro. E chegou a jogar contra o próprio pai. Eu acho que aquela coisa de ver tanto papai pegando bola na cara, senão agora eu vou descontar nos outros. Você jogou contra ele, né? Joguei ainda contra ele. Qual foi a sensação? Rapaz, não foi muito boa, não.
Porque numa entrevista logo, ele disse logo pro repórter, se ele entrar na área, ele não vai pensar que eu vou dar moleza não, eu vou entrar rasgando. E aí, não, mas foi bom porque assim, fica aquela... Marcou, né? É meu pai encerrando a carreira e eu iniciando, a gente tem jogado contra mesmo, né? E aí ficou aquela coisa marcada que só o futebol proporciona, né? O futebol proporciona tanta coisa que você nem imagina, né? E proporcionou isso para mim. O Lelé dizia para o meia meter uma bola um pouquinho mais pro goleiro do que para ele. Porque era melhor, né? Ele trombar. Aí ele pegava o goleiro. Levava o goleiro nos peitos. Ele pegava direito. E Zé, e para você, o futebol, além da paixão enorme pelo River, o que é o futebol para você? Foi na tua vida ou é ainda na tua vida? Rapaz, é uma coisa importante demais. Eu vivo o futebol, eu vivo o River. Eu digo, eu não sou desportista. Sou riverino, não sou desportista. Negócio de esportista, preocupado com seleção brasileira, com não sei o que, eu não sou. Sua seleção é tricolor, né? Sua seleção tem as cores vermelha, preto e branco. O River me basta. E esse amor é tão grande, João, que o Zé escreveu a história do River Atlético Clube como ninguém nunca escreveu. Que legal. Fatos e fotos de um campeão. Tá aqui. José Alves Nunes Neto. Atrás aqui, e tá bonita a capa, né? A camisa, o manto tricolor, né? E atrás o número 64, porque foi escrito o livro quando o River estava completando 64 anos de existência. Esse aí vai ser presente para mim, é? Bui? Nem emprestar eu empresto. Isso aqui, a história do River está aqui. Zé Neto contou com riqueza de detalhes. Não vai republicar não, Zé? Atualizando? Estamos precisando. Então isso aqui, hoje é o... Acredita que eu vendi mais esse livro para fora... Do que aqui? Aqui eu vendi todos, eu vendi muito livro para fora. Mas o River tem um nome, né? Tem um uma nome marca, né? Fora, E aí é o que eu estou trazendo aqui para mostrar para você do meu acervo. Guardo com muito carinho esse livro, é um tesouro na biblioteca do acervo que eu tenho em casa. E antes de você mostrar aí essa coisa, só para concluir do River, Zé, eu morei fora 42 anos e eu gosto muito de futebol. E sempre que eu falava que eu sou do Piauí, todo mundo fala, o River é de lá. Então, quer dizer, é uma marca daqui do Piauí muito forte. É verdade. E a outra preciosidade que eu trouxe hoje para mostrar, essa camisa que foi utilizada pelo Batistinha no ano de 1995. Camisa do União São João de Araras, né? Camisa tradicional 7. Time do interior paulista. Essa daqui é outro tesouro que não sai mais de lá, Batistinha. O Batistinha... Mas deixa o Batistinha pegar na camisa, rapaz. Mas não vai ficar... Não, porque acho que ele acha que eu vou levar de volta. Ele tem medo, rapaz. Ele mostrou no outro programa, Batistinha, uma do Cima de 79. Isso. Ele não queria que o Cima nem pegasse na camisa. E interessante... cara, a gente... Né, encerra a carreira e fica a lembrança, né, a camisa, né? E eu faço questão aqui de agradecer, Batistinha, agradecer publicamente, viu? Porque foi o meu maior fornecedor que eu tive de camisa. Então eu parei de jogar, a primeira coisa que ele fez, ele falou, acabou meus estoques de camisa. Então, Batistinha, eu tenho acho que umas 10, 12 camisas do Batistinha da época que ele jogava. E é um tesouro, acima de tudo, porque cada camisa dessa traz uma grande história, uma grande lembrança. E o futebol cajuína, gente, é isso aí, é história do nosso futebol. E aí, falando de atleta, de jornalista e dos nossos grandes clássicos, né? Que o River, o Flamengo aí, por exemplo, 77, como disse o Zé, botou 100 mil pessoas em 3 jogos aí no Albertão, né? Então, nós temos história e nós temos que resgatar, né, Buim? Perfeitamente. Buim, eu gostaria que você fizesse a despedida aí dos nossos convidados. Eu queria ouvir do Zé que ele me revelasse para a gente qual o maior rivengo da sua história, Zé. Da sua história, não é do futebol piauiense, da sua história, qual o maior rivengo? Rapaz, o maior rivengo que eu assisti, infelizmente nós perdemos. Nós deixamos de ser, era o heptacampeonato, né? O de 64, né? De 64. E foi uma tristeza, né? Por causa da sequência. Mas foram tantos rivengos que vieram depois, né? Que vieram depois que superou tudo isso. Que bom. Batistinha, bom, a gente está falando de River agora, né? Então qual o rivengo que te traz... Vê lá se não traz uma vitória do Flamengo, hein? Que o River... Você está do lado do homem. Qual o melhor rivengo?
Ou todos foram inesquecíveis? Esse Buinho, ele é um cara muito experiente. Viu? Aí ele traz eu aqui e o professor Zé Neto aqui, né? Para confrontar River e Flamengo. Porque minha vida praticamente toda também foi no Flamengo. Categoria de base, saí para... Me profissionalizei, né? Fui tetracampeão na base, tricampeão pelo Flamengo. E aí ele me bota à frente aqui do Zé Neto. Mas Zé Neto tá calmo hoje, Zé Neto tá calmo. Que tá calmo. Então assim, porque o Flamengo também foi minha vida, né? Como o River foi para o professor Zé Neto aqui, e eu devo muito também ao Flamengo, né? Foi que abriu as portas para mim para o profissional. E eu tive vários rivengos, né? Vários rivengos. E o que me marcou foi meu primeiro jogo, né? Ah, o primeiro rivengo, né? Primeiro rivengo, que nós ganhamos foi de 2-1. É isso aí. E aí eu comecei essa partida como titular, né? Até então nem sabia que ia jogar titular. Daqui a pouco o gringo é você que vai como titular hoje na esquerda e o Eterrodo vai para a direita. Mas você não fez gol no time do Zé Neto? Não, fiz não. Então bom. esse aí me marcou muito. Menos mal, né? É. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois. A conversa aqui vai longe, mas nós temos tempo contado, né, Buinho? É verdade. Foi bom demais tê-los aqui com a gente. Eu também quero agradecer a vocês e ao João, principalmente. O Buinho já é um historiador consagrado. E o João está chegando para dar uma força ao futebol piauiense que está precisando. Aprendendo aí com o Buinho. Gente, muito obrigado. Futebol Cajuína se despede, mas domingo que vem estamos aqui de volta, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, aqui na TV Cidade Verde. Tchau.